Olá, seja bem-vindo à nossa videoaula do nosso curso de discipulado da Igreja Batista do Boa Vista. É um prazer, é uma alegria estar com você neste momento importante da sua vida espiritual, em que nós estamos procurando ajudá-lo, caminhar junto com você em direção à maturidade cristã. Bem, nós estamos contentes pela oportunidade que Deus está nos dando de usar esse recurso, não é? Que pode não só agilizar o nosso trabalho, mas também proporcionar a você uma outra forma, um outro método de crescimento espiritual. Então é um prazer e eu agradeço desde já a sua atenção e a sua dedicação nessa videoaula, tá bom? Bem, uma breve explicação de como vai funcionar a nossa videoaula. Você vai precisar estar com a sua Bíblia e também a sua revista, esta que nós estamos usando aqui, né? Durante o tempo todo. O seu lápis, a sua borracha, tá bom? Para que você acompanhe conosco a explanação do conteúdo da lição, ao mesmo tempo consultando a Bíblia, como é a nossa proposta neste discipulado, interagir com você, tá bom? Então nós vamos com bastante tranquilidade, eu espero que você possa acompanhar aí da sua casa esse método, você possa estar com a sua revista aí do lado, a sua Bíblia também, preenchendo os seus exercícios com calma e com tranquilidade, tá bom? Antes de mais nada, vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos abençoe, que Ele nos conduza, que Ele fale ao nosso coração por meio da sua palavra. Cada vez que nós nos dispomos a ler a Bíblia, o Espírito de Deus fala conosco. Então feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, obrigado pela oportunidade desta videoaula em nosso curso de discipulado. Estou certo que o Senhor nos ajudará, nos inspirará e nos iluminará a mente para compreendermos as riquezas da Tua Palavra. Abençoe o aluno do discipulado que está conosco neste momento, estudando a Palavra do Senhor. Fique conosco, ó Deus, perdoe os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, então é isso, tá bom? Preciso da sua atenção, tá? Para que com calma você vai acompanhando os versículos bíblicos e a explicação. No nosso próximo encontro presencial, estaremos abertos para tirar quaisquer dúvidas que existirem neste tempo, tá bom? Muito bem, vamos lá então. Nós vamos começar hoje a lição número 2, não é? Como nós encerramos a lição número 1 no domingo passado, hoje vamos começar a lição número 2. E à medida que nós formos fazendo a explanação do conteúdo, vai aparecer aí na sua tela os versículos bíblicos para que você possa compará-los com a sua Bíblia, ou você possa usar também a tela com o versículo aí para poder consultar a resposta dos exercícios. Tudo bem assim? Então vamos lá. Na lição número 2, está para nós aprendermos que Jesus é a solução de Deus. Bem, Jesus é a solução da parte de Deus para quê? Para o pecado. Até agora, tudo que temos visto com você no discipulado, na lição número 1, é explicar que existe o pecado, que é uma realidade espiritual da qual nós não podemos fugir. E Deus nos ensina na sua palavra a respeito do pecado e da gravidade do pecado. Bem, aprendemos que o pecado é como uma enfermidade da alma, uma enfermidade espiritual, né? E é algo muito sério com o qual nós precisamos lidar. Existe um remédio para esta enfermidade chamada pecado? Sim, existe. E as Escrituras nos ensinam que Jesus Cristo, Ele é e somente Ele o único remédio para esta enfermidade chamada pecado. Por isso o título da nossa lição, Jesus é a solução de Deus. Então, na nossa introdução é dito assim, veja aí conosco também na sua revista. Se há uma solução, é porque existe um problema. Este problema é o pecado com suas consequências. O pecado nos separa de Deus e gera morte. Jesus é a solução de Deus para o principal problema da humanidade, o pecado. Só há uma solução para o pecado.
Jesus Cristo. Creia nele. Então, aprendemos que o problema mais sério da humanidade é o pecado. E logo na questão número 1, então, da lição número 2 que nós estamos vendo, está escrito assim: em João, no capítulo 16, o versículo 9, aprendemos que não crer em Jesus é... Bem, João, capítulo 16, versículo 9. Vamos ver o que nos diz este versículo. Agora que você já viu o que diz em João 16, 9, podemos ver que a resposta é: em João 16, 9, aprendemos que não crer em Jesus é pecado. Esta é a resposta que você deve aí ter preenchido no seu exercício. Tudo bem? Vamos prosseguir. Na questão número 2 está escrito assim: Jesus afirma que uma pessoa que não crê nele... Então, olha, Jesus afirma que uma pessoa que não crê nele, a resposta está em João, no capítulo 8, versículo 24. Veja o versículo. Bem, então, de acordo com João, no capítulo 8, versículo 24, a pessoa que não crê em Jesus morrerá em seus pecados. Esta é a resposta desejável que nós podemos extrair do Evangelho de João, capítulo 8, o versículo 24. Tudo bem? Vamos agora para a questão número 3. Aliás, antes de entrarmos na questão número 3, na sua revista está escrito assim: a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Então, a palavra morte se refere à segunda morte, que é a separação de Deus. Dias atrás eu estive comentando com vocês que nós temos pelo menos 2 tipos de morte descritas na Bíblia. A Bíblia diz que a primeira morte, a chamada primeira morte, é quando a pessoa cessa a sua existência aqui na terra. Quando a alma deixa o corpo, a matéria, a carne. O corpo é depositado aqui na terra e a alma se dirige para a eternidade. Então esta é a primeira morte. Mas o que Romanos, no capítulo 6, versículo 23, está dizendo é a respeito da segunda morte. Uma vez que a pessoa deixou de existir aqui no mundo, ela morreu aqui no mundo, lá na eternidade corre o risco de haver a segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Então, quando a Bíblia está dizendo que o salário do pecado é a morte, não se refere ao morrer aqui na terra. Porque quanto ao morrer aqui na terra, todos os seres humanos passarão por esta experiência um dia. Mas na eternidade, o morrer lá na eternidade, estar separado de Deus, é algo que somente vai experimentar quem receber o salário do pecado. Então é uma consequência de uma vida sem Deus. Aí, o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, fica no finalzinho do Novo Testamento, no capítulo 21, o versículo 8, está escrito assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então você veja, a questão da primeira morte,
e da segunda morte não é um ponto de vista particular. Não é uma questão de eu achar que existe e você também achar que existe ou não. Mas a Bíblia está afirmando que existe a segunda morte. Então é algo para nós pensarmos, não é isso, queridos? Ditas essas coisas, vamos agora para a nossa questão número 3. Lembra você que nós estamos estudando a lição número 2 do nosso primeiro livreto. A questão número 3 diz assim: qual é a atitude de Deus a respeito dos pecadores? Você pode acompanhar a leitura aí comigo? Qual é a atitude de Deus a respeito dos pecadores? A resposta está em Romanos, no capítulo 5, o versículo 8. Vamos a este versículo. Bem, então de acordo com Romanos, no capítulo 5, versículo 8, nós podemos ver que qual é a atitude de Deus a respeito dos pecadores? Ele provou que os ama. Esta é a resposta que você deve ter encontrado neste versículo, tá bom? Bem, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. É o que diz essa passagem. Podemos ir agora para a questão número 4? Vamos lá? O que Deus fez para mostrar seu amor aos pecadores, de acordo com João 3,16? Vamos ao versículo? Bem, então, de acordo com João, no capítulo 3, o versículo 16, Deus deu o seu único filho. O único filho que ele teve, ele deu por nós, provando o seu amor. Essa é a resposta. Então, ele deu o seu único filho. Bem, aí está mais uma passagem bíblica para confirmar isso que estamos falando com você. Está em 1 Pedro, no capítulo 3, o versículo 18, que diz assim: a Bíblia diz: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. É mais uma passagem bíblica que confirma para mim e confirma para você que Deus fez isso por nós. O Filho de Deus, Jesus Cristo, morreu, padeceu na cruz por nossa causa. Bem, agora já vamos para a questão número 5. E lá diz assim, em João, no capítulo 1, versículo 29, Jesus é chamado o que tira o do mundo. Não é isso que está aí na revista para ser completado? Muito bem, João 1, 29. Vamos à passagem bíblica. Bem, agora podemos ver então que, de acordo com João, capítulo 1, versículo 29, Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus, colocou aí, que tira o pecado do mundo. Espero que você tenha podido preencher o seu exercício número 5, tá bom?
Bem, convido a você para dar sequência às questões aí no finalzinho da página 14, a página que nós estamos estudando neste momento, diz assim, acompanhe a leitura comigo. No tempo do Antigo Testamento, uma ovelha, cordeiro, perfeita, sem nenhum defeito, era sacrificada como um inocente substituto. Veja bem, para pagar os pecados do povo. Então, a Bíblia descreve que era assim que acontecia antes de Jesus, lá no Antigo Testamento. Substituindo os pecados de uma pessoa, era morta uma ovelha sem defeitos, pura. Ela era sacrificada no altar do sacrifício, diante de Deus, para pagar pelo pecado de uma pessoa. Então, a ovelha, o cordeiro, substituía a pessoa. Entendeu? Era isso que acontecia lá no contexto da antiga aliança, do Antigo Testamento, quando Jesus ainda não havia chegado, tá bom? Prosseguindo aí em nossa leitura no finalzinho da página 14. Isto era o símbolo de Jesus. Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que mais tarde veio ao mundo. Deu para entender essa explicação? Eu espero que sim. A figura do cordeiro imolado, sacrificado, lá no contexto do Antigo Testamento, agora em outro contexto, o contexto do Novo Testamento, a figura do cordeiro é a pessoa de Jesus. Então, no Novo Testamento, queridos, não é necessário mais oferecer um cordeiro, uma ovelha sem defeito algum, perante de Deus, para obtermos o perdão dos nossos pecados. Jesus Cristo é esse cordeiro que foi sacrificado por mim e por você, tá bom? Chegamos à questão número 6, e lá diz assim, se for possível, leia na Bíblia a história da morte de Cristo, que é a solução de Deus para o problema do pecado do ser humano. Então, leia João, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 37. Bem, como se trata de um texto mais longo, fica a sugestão da questão número 6, para que você leia com calma o capítulo 19 do Evangelho de João. Eu insisto com vocês, queridos alunos, que não deixem de fazer isso. Não será possível fazer isso agora, no tempo da videoaula, mas é possível que você faça isso com calma depois. Vamos combinar uma coisa? Ao fazer esta leitura depois com calma, se você tiver alguma dúvida a respeito do que leu, marque com lápis lá o ponto, grife, onde você teve dúvida e traga a sua possível dúvida para o nosso encontro presencial, onde nós teremos alegria e prazer em tirar as suas dúvidas. Podemos combinar assim? Então tá ok. Vamos para a questão número 7. Por que Jesus foi morto na cruz? A pergunta número 7. João, capítulo 1, versículo 29. Vamos voltar ao versículo João 1, 29? Bem, se você leu com calma João 1,29, você pode ver que a resposta é para tirar o pecado do mundo. Então essa é a resposta para a questão número 7. Bem, em sequência vem a questão número 8 que diz assim, quando Cristo estava sendo julgado, foi encontrado. Então olha, quando Cristo estava sendo julgado, ele foi encontrado. E a resposta está em João 19, 4. Vamos ao texto?
Então, de acordo com João 19:4, quando Cristo estava sendo julgado, ele foi encontrado sem culpa de pecado, naturalmente, não é? Essa é a resposta que você deve marcar aí, é a opção correta, tá bom? Bem, a questão número 9. Como foi que Jesus morreu? Então, volte lá em João, no capítulo 19, do versículo 17 ao versículo 18. Então, 2 versículos. João, capítulo 19, versículo 17 e versículo 18. Veja estes versículos. Agora que você já viu os versículos, como foi que Jesus morreu? Bem, a resposta é uma só. Ele foi crucificado, não é? Então essa é a resposta correta. E agora chegamos então à questão número 10, que diz assim: por que Jesus estava disposto a morrer em nosso lugar? De acordo com João, capítulo 15, versículos 12 e 13. Vamos ao texto? Então, por que Jesus estava disposto a morrer em nosso lugar? De acordo com essa passagem, foi porque ele nos amou, tá bom? Essa é a resposta que você deve ter encontrado aí para a questão número 10. Bem, a questão número 11. Jesus morreu na cruz por quê? Então, João, no capítulo 10, versículos 17 e 18 podem nos ajudar a encontrar a resposta correta para esta pergunta. Jesus morreu na cruz por quê? Vamos ao texto? Provavelmente a resposta que você encontrou é: ele escolheu fazê-lo, porque ele escolheu fazê-lo. Esse foi o motivo. Jesus não morreu na cruz porque foi forçado a fazê-lo. Ele fez como escolha pessoal dele. Qual foi a escolha de Jesus, meus queridos alunos? A escolha de Jesus que tanto nos inspira e que nos ensina a fazer o mesmo. A escolha dele foi obedecer a Deus, obedecer ao plano de Deus para a sua vida. Será que eu estou disposto a obedecer os planos de Deus para a minha vida? Até que ponto? Será que você está disposta a obedecer o plano de Deus para a sua vida? Até que ponto? É algo para nós pensarmos, não é? Bem, então, agora chegamos à questão número 12 do nosso estudo, da lição número 2, a nossa videoaula. Eu espero que você esteja conseguindo acompanhar o desenvolvimento desta aula, tá bom? Lembrando a você, qualquer dúvida que existir poderá ser sanada em nosso encontro presencial, nosso próximo encontro presencial. Então não deixe de anotar as suas dúvidas, não deixe de pontuar, coloque uma interrogaçãozinha do lado, né? Faça uma marcação para que você possa tirar qualquer dúvida. No nosso próximo encontro presencial, uma das minhas primeiras falas com vocês será a seguinte: veja bem, alguém assistiu a videoaula? Teve alguma dúvida? Marcou qual foi a sua dúvida? E aí naquele momento nós vamos sanar a dúvida, tá bom? Vamos lá então para a nossa questão número 12.
Quais as palavras que Jesus usou para descrever seu pagamento completo e perfeito por todos os nossos pecados na cruz? Então, morrendo na cruz, Jesus Cristo pagou integralmente pelos nossos pecados. É a questão do cordeiro, da ovelha que é sacrificada, que perde a sua própria vida, substituindo ao pecador. Então, olha, o pagamento foi completo. O que Jesus fez foi suficiente. Não é necessário que eu pague mais nada a Deus, que você pague mais nada a Deus, porque Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. De que forma ele fez isso? Quais as palavras que ele usou naquele momento difícil, na cruz, aquele momento único, dramático na cruz? Quais foram as palavras? Foram duas as palavras que Jesus usou naquele momento ali, de acordo com João, no capítulo 19, o versículo 30. Vamos ao texto? Então, de acordo com João, no capítulo 19, o versículo 30, as palavras de Jesus que demonstraram que o que ele fez foi completo, as palavras foram: está consumado. Glória a Deus. Espero que você tenha aí entendido e escrito aí na sua lição, tá bom? Está consumado, viu? Esta foi então a resposta para a questão número 12. Já estamos caminhando para o final da nossa videoaula. Como está o seu acompanhamento? Está conseguindo acompanhar? Eu espero que esteja sendo uma experiência positiva e que agregue a sua vida espiritual, tá bom? Bem, a questão número 13 pergunta o seguinte: qual foi o fato importante que aconteceu depois da morte de Jesus? Então, de acordo com João, no capítulo 20, o versículo 9, qual foi o fato importante que aconteceu depois da morte de Jesus? Houve um grande acontecimento depois da morte de Jesus e a Bíblia descreve isso, por mais que seja espantoso, a Bíblia descreve isso com muita propriedade e veracidade. Então, vamos ver João no capítulo 20, o versículo 9. Então, qual foi o fato importante que aconteceu depois da morte de Jesus? Ele ressuscitou. Olha que coisa boa, Jesus ressuscitou. Essa é a resposta, tá bom? Vamos à questão número 14. A solução de Deus para nosso problema do pecado é visto de Cristo na cruz. Em João, no capítulo 19, o versículo 30. Vamos ao texto bíblico? Então, de acordo com João, no capítulo 19, o versículo 30, a resposta é: a solução de Deus para nosso problema do pecado é visto na morte de Cristo na cruz. Tá bom? A questão número 15. Cite duas razões por que Deus deu seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. João, no capítulo 3, o versículo 16. Então, cite duas razões por que Deus deu seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, de acordo com João, no capítulo 3, o versículo 16. Veja o texto.
Bem, então, na questão número 15, de acordo com João, no capítulo 3, o versículo 16, as duas razões que você pode ter escrito aí são: Deus amou o mundo de tal maneira, é a primeira razão, é o primeiro motivo, e a segunda é, para aquele que crer não perecer, não se perder, tá bom? Então, são duas razões, né? Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma maneira especial. E outro motivo é para que aquele que nele creia não pereça, né? Tá bom? Bem, aí em seguida a nossa lição diz assim: leia os seguintes versículos bíblicos que nos ensinam mais sobre a morte de Cristo. E aí tem uma citação que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, o versículo 3 e o versículo 4, que diz assim: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 3 e 4, é mais uma confirmação deste ensinamento para a minha vida e para a sua vida. Mas a revista nos pede assim, olha, sublinhe no versículo acima as 3 coisas mais importantes em relação a Cristo, tá bom? Espero que você possa fazer isso aí agora na sua revista. E em seguida diz, Jesus ofereceu o quê? A si mesmo em sacrifício para o quê? Para perdão dos pecados. Então, é algo que você pode escrever aí nesse exercício, tá bom? Com as suas palavras mesmo, se preferir. Bem, assim nós chegamos à última questão da nossa lição 2. E lá diz assim, leia esse texto para concluir João no capítulo 3, versículo 16 a 18. Então, aprendemos nestes versículos que Deus deu o seu Filho Jesus para morrer por nós. Também aprendemos que o homem tem que crer, será a resposta, não é? O homem tem que crer no Filho para ter a vida eterna. Este é o ápice da nossa lição. É o ponto mais importante que conclui a lição número 2 do nosso discipulado. Nós precisamos crer no Filho para termos a vida eterna. E aqui dá uma sugestão. Compartilhe com um amigo o que você tem aprendido. Também vem outra sugestão de você memorizar Romanos no capítulo 5, versículo 8, que está no número 3 desta lição. É algo que você pode fazer se desejar. Em seguida, nós temos as duas últimas questões que são pessoais, tá bom? Você pode dar um exemplo de pecado em sua vida que te incomoda, que precisa ser mudado? Depois, quais atitudes você está disposto a tomar a partir do que aprendeu? Então, são respostas pessoais que eu friso que você não precisa responder para mim. Apenas para você mesmo, para fixação do conteúdo que foi ensinado, tá bom? Meus queridos alunos do discipulado, esta foi a nossa lição 2 desta revista que temos estudado no nosso discipulado. Eu espero que tenha acrescentado à sua vida espiritual, eu espero que você tenha podido aprender e que Deus abençoe o seu ensinamento, a sua compreensão da palavra. Eu agradeço muito a sua atenção, lembre-se, qualquer dúvida, marque aí na sua lição e no nosso encontro presencial nós vamos dirimir essas dúvidas se Deus quiser. Quero fazer uma última oração com você neste momento. Querido Deus, abençoe este aluno discipulado que estudou a Tua palavra nesse instante. Que ela fique guardada em seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, o seu crescimento espiritual e a sua família. Vamos juntos em nossa caminhada no discipulado. Um grande abraço. Fique com Deus.